Irmãos, eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Essa passagem nos mostra o rei Davi, que recentemente havia sido declarado rei de Israel, e ele estava em busca de cumprir uma promessa antiga que ele havia feito para um amigo. Esse amigo se chamava Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. Ele era o príncipe herdeiro do trono de Israel. E Davi, no período em que serviu ao rei Saul, desenvolveu um profundo relacionamento com Jonatas. Eles tinham uma relação de amizade muito profunda. E essa relação de amizade, ela principalmente cresceu na época em que Saul decidiu perseguir Davi. Davi foi ungido rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul havia desobedecido a palavra de Deus. Então Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Só que nesse processo da rejeição de Saul e da escolha de Deus por Davi, houve um momento em que o coração de Saul se virou contra o ungido de Deus. Certa vez eles estavam voltando de uma guerra e as mulheres de Israel começaram a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aí feriu o orgulho do rei de Israel. E a partir disso, Saul então começou a considerar: poxa, se Davi já tem a atenção e o louvor dos lábios das pessoas do povo, o que lhe falta para tomar o meu trono? Então Saul começa uma caçada a Davi. E ele tenta de várias formas matar o novo ungido de Deus para ser o rei de Israel. Em uma dessas vezes, ele tentou lançar, ele estava pronto para jogar a lança, contra Davi e matá-lo. Então Davi entendeu que ele tinha que correr, que ele tinha que fugir, que ele tinha que ir embora. Mas Jonatas, ainda tentando fazer o meio de campo, procurou de diversas formas livrar Davi da morte, tentando convencer o seu pai de que não era necessário matar Davi, que aquilo era loucura. Mas Saul foi implacável na sua perseguição, e Jonatas percebeu que não tinha jeito. Davi de fato tinha que fugir. Então ele fez um tratado com Davi. Ele combinou com Davi que Davi fosse para um lugar que, se caso ele tivesse mesmo que fugir de Saul, Jonatas mandaria que um menino soltasse 3 flechas, e assim Davi saberia que ele deveria partir, que ele deveria fugir, porque senão ele seria morto. E dessa forma, Jonatas salvou Davi da morte. E olha que interessante, lá em 1 Samuel, no capítulo 20, versículos 14 a 16, a palavra de Deus vai nos mostrar esse momento final, esse último encontro que Jonatas teve com Davi após dar esse sinal para ele fugir e preservar a vida.
A palavra diz assim: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança, diga assim, aliança, com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Por ser o filho mais velho do rei Saul, Jonatas era o herdeiro do trono. Mas ele sabia que Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel. E ele também sabia que, de acordo com o costume da época, quando uma nova dinastia, ou seja, uma nova família real, tomava o poder de uma nação, o costume era dessa nova família matar todos os integrantes da família real anterior. Logo, Jonatas sabia que quando Davi subisse ao trono, ele poderia, segundo o costume da época, matar todos da casa de Saul, inclusive Jonatas e a sua família. Jonatas estava ciente de tudo isso, e então ele chama Davi, e ciente dessas coisas, ele diz: Davi, se quando você subir ao trono, se lembre de mim e da minha família, mostre a lealdade do Senhor para comigo. Eu sei que o meu pai está te perseguindo, eu sei que ele quer te matar, eu sei que ele quer destruir você, e você tem todo o direito de destruir a dinastia de Saul, mas se você subir ao trono, assim como eu salvei a sua vida, mostre a lealdade do Senhor para comigo e para com a minha família. E por causa da amizade, da lealdade que havia entre Davi e Jonatas, Davi então fez um pacto, uma aliança com ele. Ou seja, Davi se comprometeu a preservar Jonatas e a sua linhagem. Então, 10 anos depois desse dia, os filisteus, inimigos do povo de Israel, decidem atacar novamente a nação de Israel. E Jonatas, sendo príncipe, deveria acompanhar o seu pai nas batalhas. E ele foi, juntamente com os seus irmãos. E nessa batalha, Jonatas morreu. E quando Jonatas morreu, ou melhor, tempos antes dele morrer, Jonatas havia sido pai. Ele teve um filho, um único filho, chamado Mefibosete. E eu imagino essa cena. Eu gosto de entrar no texto e imaginar os momentos de acordo com como acontece normalmente na nossa vida. E eu imagino Jonatas saindo de casa pela última vez, beijando o seu único filho, um menino de 5 anos de idade. Aquele que era a sua única alegria, muito provavelmente, porque segundo o que a palavra nos mostra, pela ausência de mostrar isso, acredito que Jonatas perdeu a sua esposa. Jonatas não tinha mais a sua esposa. Mefibosete já não tinha mais a sua mãe. Então, a última vez que Jonatas sai de casa, ele beija o seu filho, abraça o seu filho, ciente que vai para uma guerra, ele sabe que é vida ou morte. Então ele sabia que poderia não voltar mais. E ele se despede do seu filho, do seu único filho amado, beija ele, vira as costas e vai para a guerra. Mas ele não sai de casa sem antes ter deixado seu filho protegido por uma aliança. Jonatas sabia que se ele saísse de casa e não voltasse mais, o seu filho estaria guardado
pela aliança que ele fez com Davi. E isso tem muitos ensinamentos a nos mostrar, mas a história continua nos mostrando que de fato Jonatas morreu, Saul morreu, todos os filhos de Saul morreram na batalha, e agora a notícia chega na casa de Jonatas. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. E nesse momento, Mefibosete é introduzido na história. E quem era Mefibosete? Qual que era o papel dele no reino de Israel? Mefibosete, sendo filho do príncipe herdeiro do trono de Israel, era também igualmente um sucessor, um príncipe herdeiro do trono de Israel. Saul morreu, era o rei. Jonatas, o príncipe herdeiro, morreu. Quem deveria reinar naturalmente, logicamente, sobre o povo de Israel? Quem? Mefibosete. Então Mefibosete era um personagem fundamental para a história do povo de Israel. E quando seu pai morre, e a notícia chega na casa de Jonatas, nós percebemos que alguns impactos aconteceram na vida dele que mudaram completamente o seu destino. Por ser príncipe herdeiro e agora rei de Israel, Mefibosete era uma criança feliz, era uma criança próspera, ele morava num palácio, ele tinha tudo. Imagina comigo Mefibosete com 5 anos de idade. O que uma criança de 5 anos de idade está fazendo na sua casa? Não é arrumando o seu quarto. Eu acho que é bagunçando o seu quarto. Então pensa comigo, uma criança de 5 anos de idade está vivendo a sua vida normal. Como? Brincando, se divertindo, sendo criança, sendo feliz. E então do nada, aquele momento de alegria é interrompido por uma ação desesperada daquela que estava cuidando dele, que a Bíblia chama de ama, a sua babá, que estava protegendo e cuidando de Mefibosete na ausência do seu pai. Uma criança agora está no colo da sua babá, que está em fuga, desesperada, e no meio do caminho, ela deixa o menino cair no chão. E nessa queda, uma criança saudável, uma criança feliz, uma criança forte, uma criança que tinha um futuro lindo e brilhante, agora quebra os seus pés e se torna um aleijado. Mefibosete, depois disso, é levado para uma terra chamada Lodebar. Irmãos, tragédia após tragédia começa a acontecer na vida de um garoto de 5 anos de idade, que há pouco tempo estava brincando, feliz, tranquilo, mas agora estava vivendo um momento de terror indescritível na sua vida e na sua história. Mefibosete foi interrompido pela notícia de uma tragédia. Aquela criança que
tinha o seu pai, agora é uma criança órfã. Aquele que era saudável e que corria para lá e para cá, agora é um aleijado, que depende das pessoas para poder se mover. Aquele que era rico, que era o todo-poderoso de Israel por causa da sucessão do trono, agora se tornou um miserável. E ele foi jogado numa terra chamada Lodebar, que era considerada a terra dos marginalizados, a terra dos esquecidos, a terra dos inúteis, dos inválidos. E esse garoto, que era para ter sido cuidado pelos do seu povo, simplesmente foi largado, abandonado durante 20 anos. E sabe o que é o pior? Mefibosete não causou nenhuma das desgraças que aconteceu com ele. Ele era só uma criança. Não foi ele que provocou a morte do pai. Não foi ele que provocou a fuga desesperada da sua ama. Não foi ele que se jogou no chão para quebrar os pés. Não foi ele que se lançou em Lodebar. Fizeram isso com ele. As circunstâncias conduziram ele para esse lugar de tragédia. Então, do dia para a noite, a vida de Mefibosete foi completamente mudada. E agora ele estava aprisionado no calabouço do esquecimento. E sabe o que isso serve de lição para nós? Essa história nos mostra o quão frágil nós somos diante das tragédias que a vida nos impõe. É muito fácil, diante de um mundo tão difícil e complicado que nós vivemos, termos as nossas emoções fraturadas, termos os nossos sonhos quebrados, termos a perspectiva de vida completamente perdida. Quando uma criança é abusada, quando uma criança é abandonada, quando uma criança é ferida, ela não tem culpa disso, mas ela passa a viver uma emoção quebrada, fraturada, ferida. A noção da vida não é mais uma noção boa, não é mais algo agradável, se perde o prazer de viver. Por quê? Por causa das tragédias que a vida nos impõe. Nós somos muito frágeis. Eu não sei quanto a você, mas Deus conhece o seu coração e você sabe qual é a sua história. Talvez existem fraturas na sua alma, que a culpa não foi sua, mas que você carrega até hoje. E que isso impede você, e impediu você, de olhar para o mundo por detrás da janela e ver beleza nele. A vida não é mais bonita. Nada mais tem alegria. É assim que Mefibosete viveu, e durante 20 anos. Após esses 20 anos, Mefibosete agora já não era mais uma criança, já com 25 anos, agora ele era um homem adulto, e também já era pai. E ele, vivendo na sua rotina comum, na triste Lodebar, ele foi interrompido mais uma vez. Ele estava de novo vivendo a sua rotina, agora a rotina de um inválido, a rotina de um órfão, a rotina de um miserável. Ele estava lá vivendo a sua rotina, talvez se arrastando pelo chão, eu não sei, muito provavelmente. Então ele é interrompido novamente por uma notícia. Chegam os soldados de Davi e diz para ele: Mefibosete, vai se arrumar, porque o rei Davi mandou te chamar. E Mefibosete tinha conhecimento de que quando o rei chama, ele é obrigado a ir. Então ele se arruma,
claro, ajudado pelas pessoas que estavam ali, ao seu cuidado, ele se arruma e vai se encontrar com Davi. E agora ele é levado de Lodebar e faz o caminho contrário para o palácio do rei. E talvez você pense assim: poxa, que notícia boa, né? Que Mefibosete recebeu. Eu não penso que foi assim que Mefibosete encarou a notícia de que ele deveria ir para o palácio. O que será que o rei Davi quer comigo? Por que ele me mandou chamar? Sabe por que ele poderia estar perguntando isso? Porque ele era descendente de Saul. E agora Davi está no trono de Israel. E como eu disse para vocês há pouco tempo, era costume da época que o rei que tomasse o trono matasse a dinastia anterior, toda a família do rei anterior. Então, quando Mefibosete ouve a mensagem de que Davi mandou chamá-lo, para ele é a mesma coisa que tivessem dito: se prepare, porque mais uma tragédia está te esperando ali na frente. Você vai ser morto. Como é que eu sei disso? Porque a palavra de Deus nos mostra em 2 Samuel, no capítulo 19, no versículo 28, agora em outro contexto, mas é o pensamento que expressa o que Mefibosete estava conjecturando. Ele diz: todos os descendentes do meu avô, Saul, nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Então Mefibosete sabia o que aguardava ele. Era ser morto. E o que era para um homem que já estava completamente destruído na sua vida? Ser morto. Porque para muitas pessoas a morte passa a ser a solução para os seus traumas. Fato é que as janelas da memória de Mefibosete foram ativadas. E agora, inválido, aquele homem entra novamente no lugar onde a tragédia o tirou, o palácio do rei. E eu fico imaginando Mefibosete pensando: poxa vida, olha o que eu perdi, olha o que eu poderia ter vivido, olha quantas coisas boas eu poderia ter desfrutado. Esse trono era para ser meu, esse reino era para pertencer a mim, era para eu estar saudável, era para eu estar feliz, era para eu estar bem, era para tudo estar cooperando para o meu bem. Até que ele chega na sala do trono do rei Davi, pensando que ia ser morto. Porém Davi o chamou não para matá-lo, mas para mostrar para Mefibosete a bondade, a lealdade e a fidelidade de quem? De Deus. Irmãos, Mefibosete ficou esquecido durante 20 anos na terra do esquecimento. Mas Deus não se esqueceu de Mefibosete. A bondade, a lealdade, a fidelidade de Deus não deixou aquele homem desprotegido, porque ele estava guardado por uma aliança. E lá no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 9 de 2 Samuel, versículos 6 a 8, a palavra de Deus diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa.
Então Mefibosete se prostrou e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto, como eu? Irmãos, que mudança de destino, mais uma vez, está acontecendo com Mefibosete. Do dia para a noite, ele se tornou órfão, inválido, miserável e esquecido. E agora do dia para a noite, ele é recebido como filho, ele é recebido como um príncipe, ele é trazido de Lodebar para o palácio. A sorte dele mudou de uma hora para outra. Bastou uma notícia chegar aos seus ouvidos e a sua vida foi praticamente completamente destruída. Assim também bastou uma notícia chegar aos seus ouvidos para que a sua vida fosse transformada para sempre. E veja que interessante, Davi olha para Mefibosete e fala: não tenha medo, eu não vou matar você. Você acha que eu vim para te destruir? Você acha que eu vim para acabar com a sua vida? Não, eu te chamei para mostrar para você que existe um Deus que é leal, que existe um Deus que é bom, que existe um Deus que é fiel, que está olhando para você em todas as suas necessidades, em todas as suas circunstâncias, que conhece o seu choro, que conhece a sua lágrima. Pessoas se esqueceram de você, mas o Senhor permaneceu olhando para você. Pessoas te abandonaram, mas a mão do Senhor continuou cuidando de você. Mefibosete, eu te chamei para mostrar para você que Deus é bom. E então agora aquele menino está ali, um jovem já, né? Homem barbudo, 25 anos, pai de família, diante do rei de Israel, aquele que poderia matá-lo, decidiu agir com graça para com Mefibosete. Agora preste atenção nisso. Da mesma forma que Mefibosete não fez nada para provocar as tragédias que aconteceram na vida dele, ele também não fez nada para merecer ser tratado com graça e misericórdia. Sabe por que Davi tratou Mefibosete com graça e misericórdia? Por causa de Jonatas, seu pai. Foi porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Mefibosete não fez nada para merecer. Mefibosete não fez nada para ser aceito. Mefibosete não fez nada para ser perdoado. Nada, 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 nada. Ele não trabalhou um mínimo para ser aceito, não. Mefibosete estava desfrutando de uma graça inigualável, porque um dia o seu pai o protegeu com uma aliança. Logo, logo eu serei pai em nome de Jesus. O bebê já está no forninho, glória a Deus. E de um mês para cá, um mês e meio para cá, as minhas decisões da vida mudou completamente. Aquilo que eu quero para a minha vida agora mudou de destino. Porque todas as decisões que eu estou tomando junto com a minha esposa, não é mais pensando só em mim e nela, mas é principalmente pensando no meu filho ou na minha filha que virá. Eu estou procurando guardar o futuro deles. Eu estou procurando tomar boas decisões para que ela tenha uma vida saudável, para que eles tenham uma vida cheia do Espírito Santo, porque eu terei muito mais do que somente um filho, pelo menos 3 em nome de Jesus. Mas esse que está chegando, eu já estou pensando, poxa vida, eu preciso ter condições de pagar uma boa escola para ele. Eu preciso ter condições de dar uma vida minimamente confortável para ele. Obviamente que ter uma boa escola é um projeto que Deus já colocou no meu coração, e que se assim Deus permitir, se assim Deus quiser e me der condições, eu vou construir uma escola por princípios nessa cidade. E os meus filhos e os filhos que virão,
eles terão a oportunidade de receber o ensino correto, por princípios, pessoas que farão a diferença na sociedade. Você pode crer comigo nessa loucura? Então eu estou pensando, eu estou sonhando alto, porque eu estou pensando em proteger os meus filhos. Então Jonatas, quando chama Davi, ele estava pensando numa única coisa: um dia eu terei filhos, e eu preciso proteger o meu filho. Então, Davi, cuida do meu filho. Está vendo essa lealdade que eu tenho com você? Tenha você com ele. Cuida dele, protege ele. Irmãos, isso é muito poderoso, porque Mefibosete olhava para si como um cão morto, ele olhava para si como um miserável, ele olhava para si como esquecido. Mas quando Davi olhou para Mefibosete, ele não viu um cão morto, ele não via o que Mefibosete via. Ele não achava o que Mefibosete achava de si mesmo. O que ele via era um príncipe, o que ele via era alguém nobre, era alguém escolhido. O que Davi viu era um filho de Jonatas, que foi guardado pelo seu pai das tragédias que poderiam acontecer na sua vida. Mefibosete achou que haviam se esquecido dele, mas ele se esqueceu que era um filho muito amado. Ele se esqueceu que o seu pai, mesmo não estando mais vivo, garantiu a sua segurança, garantiu a sua vida próspera e feliz. Mefibosete se achava rejeitado, mas desde o princípio ele sempre foi amado. Desde o princípio ele veio para ser amado, para ser cuidado, para ser um nobre. Mefibosete tomou para si o destino que a tragédia lhe havia dado. Ele já havia deixado de se ver como um príncipe há muitos anos, porque ele determinou que as circunstâncias e as suas feridas determinassem a sua identidade. E muitas vezes é assim que eu e você lidamos com os nossos problemas. Você já não se enxerga mais com um olhar de nobreza a respeito de si mesmo. Você não consegue mais olhar para o espelho e achar que você tem um futuro brilhante, que você é especial, que você é amado, que você é querido. Muitos aqui assumiram para a sua identidade as suas limitações, os seus pecados, as suas feridas. E você passa a acreditar que você é o que os seus traumas dizem que você é. Você passa a acreditar que você é o que as suas feridas emocionais dizem que você é. Você passa a acreditar que os seus erros, os seus pecados, as suas falhas dizem quem você é. Então você passa a assumir: eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou um adúltero, eu sou um criminoso, eu sou o que os meus traumas dizem que eu sou, eu sou o que as minhas feridas dizem que eu sou. Irmãos, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Pessoas que sofrem terrivelmente de crises de ansiedade. E você acha que eu não sei que o normal é que em qualquer grupo coletivo é que hajam pessoas que sofrem com esse mesmo mal? O que eu quero dizer com isso? Você acha que eu não sei que você pode estar sofrendo com isso? Eu estou lutando contra os meus problemas. Eu tenho as minhas guerras interiores. Assim como você também tem as suas.
Mas em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra de fé ao seu coração, e eu quero que você tome posse disso. A ansiedade não vai determinar o teu destino. O pânico não vai determinar o seu destino. A depressão não vai determinar o seu destino. Os seus pecados não vão determinar o seu destino. As suas limitações não vão determinar o seu destino. O que fizeram com você não vai determinar o que você é para Deus. Você não é a sua ferida. Você não é os seus traumas. Levante a sua cabeça e volte a acreditar que existe grandeza de Deus em você. Existe grandeza de Deus em você. Volte a acreditar. Quando Jonatas fez uma aliança com Davi, ele não pensou em ter um filho que pensaria acerca de si mesmo ser como um cão morto, mas de ser um filho favorecido pelo rei. Diga assim: favorecido pelo rei. 2 Samuel 2 Samuel capítulo 9, versículos 9 a 13. Olha a sequência do diálogo de Davi com Mefibosete, após ele ter dito: por que o senhor se preocupa como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Davi simplesmente ignorou o que Mefibosete achava de si mesmo. Um dia eu estava numa crise emocional e espiritual há alguns anos. Eu estava fazendo uma caminhada, eu havia cometido alguns erros, e aquilo estava acabando com a minha alma. Eu comecei a orar, eu falei: Senhor, de novo eu estou aqui falando sobre a minha vergonha novamente. Eu sou um pecador, eu não mereço falar contigo, eu não mereço estar na sua presença. De novo, eu estou ferindo o seu coração. Eu estou perdido. E o Espírito Santo interrompeu a minha oração. Ele disse ao meu coração: quem disse que você é o que você está dizendo? Fui eu que disse isso para você? Quem disse para você que você é o que você está dizendo acerca de si mesmo? Quem disse para você que você é o que os seus pensamentos estão definindo ao seu respeito? O Espírito Santo testificou em meu coração: você é filho de Deus, você é amado de Deus, eu te escolhi, eu te chamei. Você não é o que você está dizendo, você é aquilo que eu digo que você é. E naquela hora que o Espírito Santo falou isso comigo, eu comecei a oração cabisbaixo, para baixo, terrivelmente triste. E eu parei por um instante, eu disse: é verdade. Eu não sou isso que eu estou afirmando, eu sou o que o meu Deus diz que eu sou.
E então eu comecei a liberar essa palavra: eu sou filho, eu sou amado, eu sou santo, eu sou puro, o Senhor me libertou, o Senhor me resgatou. E aquilo foi entrando no meu espírito, e quando eu menos percebi, eu estava dizendo: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, o pecado não tem poder sobre mim, porque eu estou debaixo da graça. Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me resgatou. Então, em nome de Jesus, todo o plano de Satanás para acabar com a minha fé, para acabar com a minha vida, para destruir o meu futuro, seja quebrado agora, porque eu viverei cada uma das promessas que Deus falou ao meu respeito. E cá estou eu, vivendo as promessas do Senhor para a minha vida. O Espírito Santo está testificando no seu coração: você é filho de Deus, você é amado por Deus, você é aceito por Deus. Você não é o que os seus traumas dizem que você é, você não é o que as suas escolhas erradas dizem que você é. Deus olha para você com um olhar de graça. Você é filho de Deus. Aleluia. O Senhor quer curar a sua identidade nessa noite. O Senhor quer restaurar os teus sonhos nessa noite. O Senhor quer despertar você novamente para trilhar o caminho que Ele te chamou há tantos e tantos e tantos e tantos e tantos anos. Você ficou esquecido. Você ficou sozinho, solitário, vivendo a sua vida. Mas o Rei mandou te chamar nessa noite, porque Ele quer dar de novo um start naquilo que Ele já começou na sua história e na sua vida. Você não veio aqui ouvir essa palavra por acaso. O Senhor tem promessas para cumprir em você. Mefibosete foi favorecido pelo rei, e ele recebeu algumas ações de graça. A primeira ação foi que Mefibosete foi justificado. Ou seja, ele merecia a morte pelos crimes que o seu avô cometeu, mas Davi não o considerou culpado, antes perdoou, para que ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que o seu avô havia perdido. Sim, pela lei, Mefibosete merecia ser morto, mas pela bondade e pela aliança, ele foi declarado justo para estar na presença do rei. Mefibosete também foi restituído, pois por causa da aliança que tinha com Jonatas, Davi devolveu a Mefibosete tudo que pertencia aos seus ancestrais e que era direito dele. Mefibosete também recebeu honra, pois por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, o rei colocou Mefibosete no lugar de honra, que de esquecido passou a ser senhor. Mefibosete também recebeu provisão para a próxima geração, ou seja, para o seu filho, pois por causa da aliança que tinha com Jonatas, o rei Davi garantiu que o filho e a descendência de Mefibosete fossem providos em todas as suas necessidades. Mefibosete também recebeu a dádiva da comunhão, pois por causa da aliança que tinha com Jonatas, o rei Davi permitiu que Mefibosete tivesse acesso à sua presença diariamente e desfrutasse da comunhão com o rei. Mas não foi só isso. Mefibosete também recebeu a bênção da adoção, pois por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, ele recebeu e tratou Mefibosete como seu filho. Mas também não foi só isso. Mefibosete também passou por uma mudança de destino, pois por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, ele mudou a morada de Mefibosete, de Lodebar, do lugar dos marginalizados e dos esquecidos, para o lugar de prosperidade, para o lugar de bonança, que era Jerusalém. E por fim, Mefibosete também recebeu proteção do juízo, pois por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas,
Davi não entregou Mefibosete para ser morto pelos gibeonitas, por causa do crime que Saul tinha cometido contra o povo de Gibeão, que Josué havia firmado uma promessa 300 anos antes. Segundo Samuel 21, versículos 5 a 7, a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Vamos ler juntos. E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento da aliança que havia feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mefibosete foi protegido do juízo, da morte, por causa de uma aliança. Fato é que todos somos como Mefibosete. Essa história não é só sobre o filho de Jonatas. Essa história é sobre mim, essa história é sobre você. Que fomos feitos desde o princípio para sermos príncipes e princesas de Deus e governarmos sobre toda a criação. Mas o nosso primeiro pai, Adão, quebrou a aliança que havia feito com Deus. E por causa disso todos fomos quebrados pelo pecado e recebemos como herança sermos escravos de uma natureza perversa e rebelde. O pecado nos quebrou e por causa dele fomos declarados órfãos, inválidos, miseráveis e esquecidos. Fomos levados a viver em uma terra deserta, árida e nada bela. Lodebar era o endereço espiritual de todos nós. Se lembre da sua Lodebar agora. Se lembre do seu quarto escuro, chorando, desesperado, para tentar acalmar a dor que estava angustiando o seu peito. Se lembre do dia em que você pegou uma faca ou uma corda, ou pensou em jogar o carro na frente de outro para destruir e dar cabo da sua vida. Essa era a sua Lodebar espiritual. Se lembra quando você mesmo não querendo se entregar às drogas, você se entregou pois estava escravo de um vício terrível e maldito, que roubou de você a sua alegria, e quando você menos percebeu, você estava nas mãos dos traficantes novamente. Se lembre da sua Lodebar espiritual, que você não queria, mas traiu seu cônjuge, mas traiu a aliança que você teve com a sua família. Se lembre da sua Lodebar espiritual, quando você não tinha mais perspectiva de vida, quando você não tinha mais sonhos. Não importa se você entrou hoje, ou se você entrou há 25 anos passados, não importa, um dia, todos nós tivemos a nossa Lodebar espiritual, mas um dia, o rei mandou nos chamar, e a boa notícia do Evangelho chegou ao seu coração, e não por graça, ou melhor, não por mérito, mas por graça, fomos alcançados por aquele que primeiro nos amou. E semelhante ao que Jonatas fez, Jesus fez uma aliança eterna com o Pai Celestial e garantiu por meio de sua morte a segurança da nossa salvação. Então, meus irmãos, agora eu preciso que você
faça o que eu te pedi no começo. Agora é momento de você exercer a sua fé no Senhor, pois foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus nos tornou, ou melhor, nos tirou de cães mortos, como nós éramos, e nos transformou em seus príncipes e princesas. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus nos deu a dádiva do perdão e nos declarou justificados na sua presença. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus restituiu a nossa herança e nos tornou co-herdeiros juntamente com Cristo. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus nos devolveu o nosso lugar de honra. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus tornou-se a nossa fonte de provisão. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus nos garantiu acesso permanente à sua santa presença. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus nos deu o direito de sermos feitos seus filhos. Foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que o nosso destino foi alterado. Do lugar de esquecimento e sequidão, todos nós estamos a caminho da nova Jerusalém celestial, onde lá não haverá mais choro, onde lá não haverá mais morte, onde lá não haverá mais doenças, onde lá não haverá mais escassez. Nós seremos plenamente enriquecidos em todas as coisas, porque Deus mudou o nosso destino. Pois foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que Deus garante a nossa proteção no dia em que derramará a sua ira sobre os pecadores. Pois foi por causa da aliança que Cristo fez em nosso favor, que as tragédias, frustrações e limitações que nos atingem não definem quem somos. Ah, irmão, você precisava dar um forte aplauso para Jesus, não é possível. Cristo fez uma aliança em nosso favor e alterou a nossa identidade. De perdidos e condenados, irmãos, passamos a ser favorecidos pelo Rei dos Reis. Diga: eu sou favorecido. Repita com fé, diga assim: eu não sou as minhas feridas, eu não sou os meus traumas, eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que sinto ao meu respeito, eu sou o que o meu Pai diz que eu sou. Eu sou o que o meu Pai diz que eu sou. Eu sou favorecido. Cadê os favorecidos do Rei nessa noite? Celebra Jesus por isso, irmão. Glorifica Jesus aí. Glorifica Jesus. Ele fez uma aliança por você. Ele fez uma aliança para te salvar e para te resgatar. E agora eu quero desafiar você a tomar posse da identidade que Deus determinou sobre aqueles que creem em Cristo. Você crê em Cristo? Essa é uma palavra então para você. Os 2 primeiros capítulos de Efésios contêm sentenças que dizem respeito a quem você é para Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... Vamos lá, que nos... Diga assim: eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos... Não, porque Deus nos... Deus nos... Diga assim: eu sou escolhido nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos... Não, você está com pouca fé, irmão. Para sermos
Como? Adotados como? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, dos, diga assim, eu sou perdoado, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Agora no versículo 11, do mesmo capítulo 1 de Efésios, a palavra de Deus diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os... Próximo. Espera aí, eu acho que eu anotei errado aqui. É o 11 mesmo? Deve ser outra versão, né? Ok, então volta no 11. Isso, nele fomos também escolhidos, tendo sido conforme o plano daquele que faz todas as suas coisas segundo o propósito da sua vontade. Aleluia, mas eu preciso achar esse texto, não é possível. Vai para NAA, por gentileza. NAA. Irmão, enquanto isso você tem que glorificar, você não tem que ficar com cara de paisagem não. NAA. Também não é esse não. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu prometo que eu falo qual que é a passagem. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Diga assim, salvou. Diga, eu sou salvo. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Diga assim, selado. Fechado. Guardado. Protegido. Carimbado. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Diga assim, eu pertenço a Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Agora Efésios 2, versículos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande com que nos, fala assim, eu sou muito amado. Fala assim, eu não sou pouco amado não. Eu sou muito amado por Deus. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E agora no versículo 10 de Efésios 2. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Diga assim, eu sou criação de Deus. A palavra criação nesse texto é a palavra que nós usamos para poema. Alguém aqui já ouviu um poema? Um poema é bonito, não é? São palavras bem pensadas, não são? É algo que vem para tocar o nosso coração, não é? Você não é um rabisco de Deus, você é um poema de Deus. Deus te fez de maneira bela, única, impressionante, porque Ele te forjou desde o ventre da sua mãe. É o que a palavra de Deus nos mostra, que desde o ventre nós estamos sendo formados. Irmão, de vez em quando eu acompanho um aplicativo que minha esposa tem lá, que mostra como é que está o feto dentro da barriguinha dela, do útero dela. Eu ainda não vi o nenê, a gente vai ver semana que vem, na 7ª semana, mas quando eu comecei a acompanhar como que ele estaria, agora os seus ouvidos internos estão sendo formados, agora o seu cérebro já está sendo formado, agora o seu coraçãozinho já está pulsando, agora os seus olhinhos já estão sendo formados. Irmão, isso não é obra de homens, isso é obra da mão do Criador. Você é criação de Deus.
Aleluia! Versículo 13 de Efésios 2: em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Diga assim: eu sou assim com o Pai. Vamos lá, eu sou assim com o Pai, eu sou próximo do meu Pai. Portanto, vocês já não são, agora 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Diga assim: eu faço parte de um reino formado por santos. Olha para o santo que está do seu lado aí. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Agora eu quero pedir para você se colocar de pé com fé no seu coração. A palavra de Deus conclui dizendo: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Diga assim: eu sou habitação de Deus. O Eterno escolheu, apesar de mim, habitar em mim. Deus habita em você. Deus habita em você. Eu não sei como é que o seu coração está nessa hora. Eu espero que ele esteja aquecido pela palavra. Porque, irmãos, a história de Mefibosete não é somente sobre um garoto de 5 anos que viveu uma tragédia e um jovem adulto de 25 anos que recebeu uma grande bênção. Mefibosete representa a mim e a você. E hoje Deus vai mudar o seu destino nessa noite. Deus vai tirar você desse lugar de sequidão, desse lugar de esquecimento, desse lugar de morte, desse lugar de paralisia espiritual, desse lugar de autocomiseração, de autoestima baixa, desse lugar tão difícil e perverso que você tem vivido. Deus te escolheu, você precisa crer nisso. Deus te chamou, Deus vivificou a sua vida por meio do Espírito Santo, e você é propriedade exclusiva de Deus. Você é filho de Deus. Deus te ama de uma maneira tão intensa, tão profunda, que Ele mandou te chamar nessa noite, para você vir até a sala do trono do Rei e receber dEle o seu perdão. Foi por causa da aliança que Cristo fez que hoje você pode sair daqui transformado para sempre.